Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa de literatura Ler nas Ilhas. Nossa convidada de hoje é a escritora cabo-verdiana de literatura infanto-juvenil Carmelinda Gonçalves Aburraia. Ela também que é médica dentista de profissão. Carmelinda, muito obrigado por ter aceito o convite e obrigado por nos receber em sua casa. Obrigada e a todos os que assistem ao programa. Vai ser com muito prazer que vamos passar aqui uns minutos a falar da minha paixão por literatura. Exatamente. E eu estava aqui a matutar enquanto estava a falar na apresentação. Disse que é escritora de livros infantis e estava aqui a matutar se não seria muito redutor, não é? Porque quem escreve para as crianças acaba escrevendo para os pais, que é como quem diz para os adultos também, não é? Sim, eu acredito que o livro ele passa sempre pela mão dos pais ou dos educadores, não é? Ou das pessoas que são responsáveis pela criança em casa. E acaba por ser aquele momento em que a família se reúne para uma coisa boa, né, no final do dia. Sim. E sim, a gente escreve também pensando que os adultos vão fazer a parte deles. Mas é preciso uma dose a mais de sensibilidade, de cuidado para escrever para essa camada? Dizem que sim, mas é tão natural em mim que eu vejo isso... É normal para mim. Então, as pessoas dizem que, de facto, precisa-se de um quê? Mas talvez porque eu talvez gosto... seja filho de peixe, né? Filho de peixe sabe nadar. Né? Sim. Os teus pais agora são médicos, ambos, como a Carmelinda, e o seu pai, Samuel Gonçalves, é um escritor também muito conhecido entre nós, portanto, filho de peixe sabe nadar. E na parte de literatura infanto-juvenil, quando a gente pensa crianças, né? Eu sempre vi a minha mãe metida na pediatria do hospital. Então, talvez algum gene de gostar também de estar perto das crianças tenha vindo dela, não é? Pois. Então, e depois mistura com os genes do meu pai escritor, então, sim. Não sei, a gente pode estudar, talvez seja isso, né? Pois é. Falemos então dos seus livros, já são 6 editados, não é? Nota-se em todos uma preocupação em trazer aspectos telúricos de Cabo Verde, não só nos traços físicos das personagens, mas também na orografia das paisagens, das histórias, e também outro traço cultural que eu notei muito em quase todos os livros é o pano de terra. Né? Portanto, dá muita importância a essa identificação nacional. Dou sim. Mas eu acho que é porque quando era criança eu não tinha isso. Não sentia nos livros que lia, e eu sempre li muito, graças à minha família, eu tive um bom acesso, um ótimo acesso a livros, não é? E eu não via Cabo Verde nos meus livros. Eu não via o fenótipo, a cara, a pele, o cabelo da nossa gente. Exato. E isso sempre, eu acho que foi uma coisa que deve ter feito falta em mim. E depois tem uma outra coisa. Eu tenho que falar do meu país. Eu tenho que mostrar as minhas gentes, eu tenho que mostrar as nossas praias, que estão, por exemplo, no livro Caraca, não é? O Carnaval de São Vicente, que está no livro ET. Então, eu gosto de trazer também pessoas de Cabo Verde, como, por exemplo, o livro Caraca também vem com o Me Too, que é um kitesurfista. Eu acho que eu, como escritora, eu posso e devo homenagear os nossos. Então, é trazer um pouco disso para que o cabo-verdiano também se valorize como povo, para que a nossa cultura também se sinta fortalecida. Exatamente. Quando se fala lá fora também da literatura infanto-juvenil cabo-verdiana, para encontrar características nos livros que se escrevem em Cabo Verde. Comecemos então por este seu primeiro livro, publicado em 2013, não é? O Pirilampo e a Libélula, que tem ilustrações de Rogério Rocha, não é? Na verdade, trata-se de uma coletânea de 3 contos, não é? É o Pirilampo e a Libélula, tem um conto também, O Pássaro que não cantava, e Eduardo que queria ser rei. Começando pelo primeiro conto, O Pirilampo e a Libélula,
eles, portanto, se aventuram no espaço, não é? Mas no final acabam por não encontrar o que imaginavam, um infinito povoado de pirilampos heróicos, não é? Mas encontram uma coisa muito importante, o valor da família e do lar, planeta Terra, não é? E da lealdade também. Da lealdade, sim. Porque os dois insetos acabaram por descobrir que é na amizade, na lealdade, na cooperação, é que eles conseguiram se salvar. Pois. Então, eu acho que é um dos aspectos que também o livro ressalta. Uhum. Porque eu acho que as crianças, elas, quando elas têm tantos desafios nos dias de hoje, que nós temos que levar para elas os valores que a gente acredita que elas devam ter para serem cidadãos melhores. Pois. E a lealdade, a cooperação, são importantes nos dias tão difíceis que a gente está a viver. Temos que contar uns com os outros. Exatamente, sim. E pode-se ver neste conto a tal orografia que eu estava a falar, não é? Tinha as características das montanhas de Santo Antão. Aliás, eles sobem ao Monte Topo de Coroa para, a partir dali, iniciarem portanto, essa aventura para o infinito. Falemos então do segundo conto deste mesmo livro, O Pássaro que não cantava. Portanto, é uma história em que um rapaz, o amor sincero pelo pássaro, faz com que o pássaro recupere a sua voz, não é? O seu gorjeio que encantava a população, o gorjeio que estava trancafiado numa flauta por um velho feiticeiro. É uma história também interessante. O pássaro que não cantava trata de um tema que é a inveja também, não é? E da cobiça. E então acaba por trazer também aquilo do amor aos animais e de não sermos indiferentes ao sofrimento e de prestarmos atenção ao que se passa ao lado, porque se o Fábio, que é o rapaz da história, ele não prestasse atenção que havia um ninho, sim, que tinha um pássaro, ou seja, temos que olhar para o lado, não é? E talvez ele nunca ia conseguir desenvolver um amor e que o amor é uma força tão poderosa e que é a força que de facto conseguiu fazer vencer o mal, não é? Causado por este feiticeiro. Então é uma história de magia, sim, porque eu também trago um bocado das coisas que ficaram em mim criança, né? Daquele medo das bruxas, de ouvir as histórias bem cabo-verdianas, várias histórias que nos contavam de meter medo, e são boas. São ótimas histórias de meter medo, né? Eu adorava. Tinha medo, mas adorava. Pois. Estou a ver aqui na imagem a população agarrando o velho feiticeiro. Também é uma história que mostra que a maldade não compensa, não é? Porque ele praticou uma maldade com o pássaro e acaba por cair no mesmo, que ele é também amarrado àquela corda que ele tinha amarrado o pássaro, não é? Também passa essa mensagem de que no final, portanto, a maldade não compensa também. Porque na verdade a nossa vida também ela é de facto assim. Eu acho que desde criança nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. É que tudo o que nós fazemos é semeadura livre e colheita obrigatória. Pois. Então nós acabamos sempre por ter que responder às coisas que fazemos. Exatamente. E no conto terceiro deste livro, Eduardo Queria Ser Rei, conta a história de um menino que queria ser rei, mas que percebe através de um sonho que ser rei dá muito trabalho. Não é tão fácil. E ele, quando acorda, só quer continuar sendo criança, não é? Podemos dizer que isso pode ser percebido como uma metáfora de que o tempo das crianças deve ser para brincar, aprender e não para estar a trabalhar. Também. E, por outro lado, as pessoas não podem achar que ter poder, não é? Que isto é o ser rei, não é? Ter poder,
não requer responsabilidade. Pois. E foi isso que ele acabou por descobrir, que afinal ele queria ser rei, mas não conseguia ser o que de facto ele tinha dentro de si, que era ser a criança feliz. Afinal, ele era um rei infeliz. Pois, exatamente. Fazemos uma curta pausa na nossa conversa e já voltaremos a conversar. É para respondermos uma curiosidade lançada no programa anterior. Havíamos perguntado qual é considerado o livro mais pequeno de Cabo Verde. Ora, o livro Histórias de um Cidadão Atlântico, livro de bolso de Ico Seunic, é o mais pequeno livro cabo-verdiano que se conhece. Foi em setembro de 2015 que Ico Seunic, natural de Santo Antão, lançou o seu primeiro livro, Histórias de um Cidadão Atlântico, um pequeno livro de bolso, formato A6, editado pelo próprio com a ajuda do IPC no quadro do apoio à promoção da língua cabo-verdiana. Os textos do pequeno livro, pouco mais de 60 páginas de histórias curtas inspiradas na vivência do autor e nas reflexões temáticas diversas, foram escritos com recurso ao Alupec. O primeiro volume da obra foi comercializado por 50 escudos e, segundo o autor, mais de 3.000 exemplares foram vendidos. O sucesso foi tal que, em abril de 2017, Ico Seunic lançou um segundo volume de Histórias de um Cidadão Atlântico 2. Retomamos o fio à meada à conversa com a escritora Carmelinda Gonçalves Borraia. Carmelinda, em 2015, lançou mais 2 livros que temos aqui, O Espantalho, não é? E o ET. O Espantalho tem ilustrações de Euler Marinho e, portanto, conta-nos a história de um espantalho que queria realizar alguns sonhos, não é? Mas quero falar antes desta personagem, desta senhora que chora aos pés do espantalho. Portanto, a sua fisionomia foi inspirada numa das nossas musas da música, não é? É verdade, por acaso, na altura, até ofereci à Lura um desses livros e disse-lhe que eu tinha pedido ao ilustrador que fizesse alguém parecido com ela. Mandei-lhe até a fotografia da Lura e disse assim, olha, essa aqui é uma mulher top de sucesso em Cabo Verde, é uma mulher que inspira e eu gostaria que a caracterização dessa personagem, né, que fosse de facto a cara e da Lura. Uma forma de homenagear uma mulher maravilhosa como ela, uma artista cabo-verdiana de sucesso. Então, exatamente. sim. E aquilo que falávamos antes de trazer também aquilo que é nosso para os livros, para a nossa literatura, como uma forma de identificação nacional. Estava a dizer, perpassa pelo livro essa mensagem de que nem sempre é possível os sonhos serem realizados na sua totalidade, não é? Porque no caso deste espantalho, ele sonhava ter roupas mais finas, ter um chapéu também de pano, acabou por conseguir ter essas roupas, o chapéu, mas o sapato continuou roto, não é? É essa mensagem que quero passar também neste livro? Na verdade, eu tenho uma paixão pelo ET. Pelo espantalho. Não, pelo espantalho. O ET também, né? O ET, sim. Mas pelo espantalho eu tenho uma paixão assim muito especial. Porque dos livros que eu publiquei, eu acho que ele tem uma mensagem mais, que eu acho que tramita mais no tempo. Porque se nós formos ver as crianças, elas têm imensos sonhos. Eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, eu quero ser professor, não é? Eu quero ser advogado, eu quero ser astronauta, exato, não é? E eu acho que nós devemos alimentar, sim, que elas podem ser o que elas quiserem, não é? E que muitos sonhos vão se realizar, às custas do trabalho também, não é à toa, não é? E, mas, tem sempre mais, não é? Mas há sonhos que a gente não consegue realizar. Não há nenhum ser humano que consiga realizar todos os sonhos. E como lidar
com isso. É bom desde cedo ensinar as crianças também a lidar com as frustrações. Com as frustrações, sim, com as coisas que não conseguem alcançar, não é? Com um sapato que não podem ter, ou com um carro que não podem comprar, ou com uma casa onde não podem morar, mas que devem ser felizes com o resto das outras coisas que têm, porque é isso que conta no dia a dia, é você ser hoje feliz com os seus sonhos realizados hoje. Principalmente numa sociedade cada vez mais materialista, não é? Uma sociedade de consumo, é bom também passar essa ideia de que há outros valores para além do material, não é? Sim. Exatamente. Nota-se também neste livro, como já dissemos, quase em todos os livros, também a orografia, a semelhança para identificar com a nossa terra. O ET, afinal, até os extraterrestres gostam do Carnaval de Mindelo. Até eles. Até eles gostam, não é? É uma história do ET que vem ensinar-nos, imagina a ironia, vem ensinar aos humanos a serem mais humanos, não é? A respeitarem mais, a cuidarem mais do nosso bonito planeta Terra. Eu acho que, de um modo geral, nós estamos um bocadinho cegos em relação à destruição do planeta, não é? E em todos os aspectos, são as florestas, são os mares, não é? E um extraterrestre é como se fosse uma pessoa que veio de fora, né? Depois, um planeta tão bonito, como é que nós podemos causar a extinção de todas as espécies e acabando até por provocar a nossa própria extinção? Pois. É uma chamada de atenção para que as pessoas reflitam, para que as crianças reflitam qual o papel que cada um de nós tem no mundo em que vivemos. There's no planet B, não há um planeta B, não há outro lugar para morarmos. A nossa casa é aqui. E a nossa casa é a casa dos nossos filhos, é a casa dos nossos netos, não é? Então temos que pensar que o planeta tem que ser um planeta habitável para todos. E esse extraterrestre veio nos visitar, porque ele tinha imenso medo de vir conhecer o nosso planeta, porque diziam que nós aqui matamos os animais, incendiamos as florestas, derrubamos as árvores, enfim, nós tratamos muito mal o que é nosso. Então, como ele haveria de ser tratado? E um planeta tão grande veio parar justamente em São Vicente de Mindelo, no Carnaval de Mindelo. Porque aproveitam para disfarçar. São Vicente tem melhor lugar para ele aterrar a sua nave. Não tem ainda, mas no Carnaval, porque ele já é um extraterrestre, então já está camuflado. Então ninguém nem sequer percebeu que afinal tinha um extraterrestre. E agora eu pergunto, será que no Carnaval de São Vicente vai ter algum extraterrestre de verdade escondido lá no meio? Será? Não é? Se eles aproveitarem essa ideia, olha, para ter atenção neste Carnaval. Não é? Ter atenção. Este programa vai para o ar depois do Carnaval, mas é para as pessoas saberem que estamos a falar disso por causa o Carnaval está próximo, não é? E o ET rebola, diverte-se muito e no final leva também algumas recordações, não é? De Cabo Verde. Como todos nós fazemos quando vamos a um país, sempre guardamos uma recordação, é um envelope, é um selo que é o que está lá, é uma moeda, uma nota, não é? Exatamente. E ele leva para outro planeta coisas do nosso país. Do nosso país. Olha, é bom, né? Fiquei muito contente que este ET veio parar justamente na nossa terra. E em 2016, se não me engano, publicou mais 2 livros, não é? Bullying. Este Bullying e também este de uma sentada no mesmo ano, 2016, publicou mais 2 livros, A Cada Bruxa a Sua Vassoura. Bullying, que conta com ilustrações de Inês Massano. Este livro, começo por aqui, já que tenho referido que quase todos os livros têm as características de Cabo Verde, neste livro não há paisagens típicas de Cabo Verde. Por que esta diferença, já agora? Este livro foi agraciado, as ilustrações foram da nossa artista portuguesa, muito conceituada, a Inês Massano, e eu deixei-lhe à vontade para sentir a história e trazer as ilustrações segundo a imaginação dela. E acredito que ela fez um excelente trabalho, porque ela tem uma forma de expressar a sua arte
de uma forma muito rica, muito colorida. E o livro ficou espetacular, as imagens ficaram... O livro ficou com as ilustrações muito bonitas. E conseguiu trazer o tema que é sobre animais, e muitos animais nem temos, por exemplo, o hipopótamo, nós não temos aqui, não é? E então trazer esses animais para aqui. Então, o bom que é um complemento, né? Se em todos os meus livros eu trago um pouco de Cabo Verde, é justo também que eu aqui falo um pouco do mundo, né? Dos animais, porque não parece dos animais. E esta temática é mundial, né? Essa questão do bullying é uma questão mundial. Já agora que falamos nisso, é um tema que está hoje em dia mais em voga, fala-se muito de bullying, não é? Mas creio que é um problema que está sempre onde estão as crianças, nos meios escolares principalmente, mas hoje parece que se fala muito mais disso. Acha que alguma coisa mudou na nossa sociedade para fazer com que as crianças tenham mais dificuldade a lidar com este tipo de problema? Eu acho que hoje em dia se exige muito das crianças. Eu não vejo as crianças de hoje como as crianças da outrora, não é? Elas têm que estudar muito mais. Elas têm muito mais ocupações, né? Muitas atividades. Acho que elas até têm pouco tempo para a criatividade, não é? Para explorar, como nós fazíamos, não é? Na interação, não é? Na socialização. Estão também muito a brincar com tecnologias e menos na rua, como no nosso tempo ainda brincávamos mais, não é? Se calhar essa necessidade de socializar-se mais cria mais dificuldade em lidar com essas brincadeiras que às vezes deixa marcas na criança, não é? E o bullying, ele na verdade é uma forma distorcida de olhar o próximo, né? De olhar qualquer coisa que a gente acha que seja diferente no outro, não é? Porque muitas vezes as crianças, principalmente as de hoje em dia, elas estão num mundo muito não real, né? Muito virtual. Passam muitas horas à frente de dispositivos e ligados ao seu próprio umbigo, ao seu próprio interesse. E muitas vezes recebendo, às vezes os pais nem sabem, né? Recebendo desse mundo virtual ideais, que nem sempre são os melhores. Então elas acabam por também não conseguir fazer com que o próximo seja compreendido, porque ela não vê o próximo naquele ideal. Então qualquer coisa que seja distinta do que ela percebe no seu dia a dia, do seu mundo, porque ela faz o seu mundo à sua volta, ela acaba por não aceitar. Então hoje em dia você vê as crianças sem medo de ofender. Acho que uma vez a gente era um pouco mais recatado, né? Hoje em dia já existe um pouco isso, das crianças conseguirem magoar mais facilmente, não é? E depois tem mais mecanismos, porque olha, com um telemóvel, um adolescente pode magoar outro, fazer um comentário, publicar uma fotografia, não é? E é uma chamada de atenção, não só as ofensas verbais, não é? Mas também as digitais. Elas contam muito com esse bullying. E o bullying digital, ele é um bullying quase que fica quase que para sempre, né? Então é uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção. E não podemos deixar de contar a história deste hipopótamo que tem dificuldades em se aceitar, não é? E só ultrapassa isso com a ajuda de uma coruja muito esperta, que vai ao Google, já agora que estamos a falar. As tecnologias têm este lado também, portanto, de ajudar a resolver problemas. Tem muito conhecimento, sabendo utilizar, portanto, são muito proveitosos também. E com a ajuda das tecnologias, olha, a girafa ajuda o hipopótamo a se aceitar mais, não é? A coruja, normalmente, nós entendemos como um animal de sabedoria. Não sei porquê, não é? Não é o burro animal da sabedoria, né? Então, eu trouxe a coruja e o problema deste hipopótamo em se aceitar, ele acabou por ver que ele teria que se aceitar e ser feliz da forma como ele era, porque o bonito no mundo animal é aquela variedade. Pois é. E eu achei curioso que tem a ver com os seus dentes. E é médica dentista, não sei se tem algo a ver, se ajudou a inspirar para criar essa história. Mas tem a ver com o seu dente, não é? Acho que sim, não é? Mas se você for ver, a parte dos dentes, as pessoas se preocupam muito.
não é? E as pessoas que por algum motivo têm algum problema nos dentes, as crianças principalmente, elas deixam de sorrir, elas deixam de participar na vida social delas, ficam acanhadas e há outras repercussões mesmo na parte psicológica. Pois. E então trazer isso é importante. Sim, sim, sim. Já agora que falamos nisso, como é que concilia a profissão médica e, portanto, a atividade da escrita? Leva a escrita tão a sério como a sua profissão ou a escrita é mais um hobby? A escrita, ela é um hobby. E eu posso dizer que, mesmo no meu trabalho, eu escrevo. Porque às vezes é uma forma de escapar da tensão. O meu trabalho é um trabalho de muito desgaste físico e emocional, tem sempre muito estresse à volta, não é? E às vezes eu dou por mim, depois de atender um paciente, eu dou por mim a escrever. Então, muitas vezes essa conciliação acontece até mesmo no meu trabalho. Outras vezes eu tenho que me ausentar de facto do trabalho e encontrar um ambiente diferente para poder escrever. Ok. Carmelinda, fazemos mais uma curta pausa na nossa conversa, desta feita para lançarmos uma curiosidade ao telespectador. Desta feita, perguntamos qual é o maior livro do mundo. Qual o maior livro do mundo? Envie-nos a sua resposta para o nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv. De volta para a nossa última conversa com a escritora Carmelinda Gonçalves Aburraia. Carmelinda ainda lançou em 2018 seu mais recente livro. O título é Caraca. Penso que em ilusão às pedras onde os jovens vão se banhar aqui na cidade da Praia. E é um livro que tem algumas particularidades. A começar pela mensagem, não é? De não poluir as praias e o mar, não é? É verdade, Caraca é um livro que surgiu quando eu estava na Quebra-Canela. Um belo dia estava a ver uma caraca. Caraca é o passeio que as pessoas fazem à beira-mar, que levam a família inteira, que passam o dia todo e levam os alimentos, as bebidas, só que depois muitas vezes deixam o espaço sujo, não é? E não recolhem o lixo. E há uma chamada de atenção em relação a isso. Nós temos que, de facto, ter uma atitude diferente em relação aos espaços de lazer que partilhamos com outras pessoas e com os animais. Que somos uma nação oceânica, não é? Temos de ter mais este cuidado. Eu acho que fica a faltar muito esta noção nos jovens e nas famílias. Então, e fica já um apelo, você vai para o mar, você vai fazer uma caraca, um passeio à beira-mar, todo o lixo que você carregar, ele até vai mais leve, né? Normalmente fica mais leve. Leva esse lixo para casa, não deixe no mar, não deixe ao vento, porque é um impacto ambiental. Pois, exatamente. Trata-se de uma mudança de mentalidade e quando mais cedo começarmos a fazer isso, não é? De pequeno, ensinando às crianças é mais fácil, porque as mudanças de mentalidade são das coisas mais difíceis de fazer numa sociedade, não é? Sim, principalmente porque nessas caracas vão sempre crianças. Pois. E elas têm que receber um bom exemplo. Exatamente. Uma outra particularidade do livro são as ilustrações, não é? Que ao que parece contam uma história paralela à história contada, não é? E aqui o protagonista, como disse no início, é o nosso kitesurfista, que é também um vencedor mundial, né? nessa modalidade, que também participa nessa história, numa história paralela, onde ele também resgata uma tartaruga, né? E é uma história verídica. Sim. O resgate dessa tartaruga, pelo mito, é uma história verídica, que eu achei que era, de facto, um bom exemplo para trazer para este livro,
porque mostra que mesmo pessoas de grande sucesso, e ainda mais ele que vive no mar, têm essa preocupação com os animais, que é uma coisa que eu acho que o ser humano deve também desenvolver, o apreço e a preocupação pelos animais. E é de facto uma história paralela, porque quem lê o que está escrito não consegue encontrar o elo com a ilustração. E então é um desafio, é o desafio da criança tentar encontrar, né? O que é que liga. Não é? E são duas histórias. Uma história muda, entre aspas, né? Sim. Que é a história só da ilustração, e depois a história que a pessoa vai ter que ligar com a história com o que está escrito. Exatamente. Falando em ilustrações, a Carmelinda, nesses 6 trabalhos, colabora com 4 ilustradoras diferentes. Como é que tem sido esta colaboração com esses artistas? Esses e essas, não é? Eu acho maravilhoso trabalhar com os ilustradores. Eles acabam por sempre agregar coisas positivas ao teu trabalho. Acabam por ser coautores, não é? É como se fosse. E então eles sempre, por exemplo, os que tenho 2 do Brasil, não é? Eles trazem uma realidade e eu peço para trazer a nossa realidade, e sempre um acaba aprendendo com o outro, não é? E é um trabalho de uma sinergia muito boa, e é tão bom. Pelo menos os livros que eu quando penso no livro, eu imagino, e eu já vejo o livro pronto, e é incrível quando eu peço para o ilustrador desenhar um personagem com tais e tais características. Eu fico à espera para ver, para conhecer esta pessoa que, entre aspas, eu criei. Pois. É o encontro, é uma coisa maravilhosa quando se faz um livro. Exatamente. E as ilustrações acabam por tornar os livros um pouco mais caros, não é? Acha que deveria haver alguma espécie de incentivo com participação das autoridades do país para que os livros também cheguem às crianças que mais necessitam? Se houver uma política de distribuição dos livros, pelo menos os que já estão publicados, né, por todo o arquipélago, isto é que seria de se louvar. Porque os livros eles estão aí de outros escritores também, outras edições que já estão esgotadas, assim como os meus também já estão esgotados, e muitas vezes nós deixamos perder isso. E eu acredito que uma criança na Ilha Brava, ou no interior lá de São Nicolau, ou nas montanhas de Santo Antão, haveria de ter o mesmo gosto pela leitura do que as pessoas que estão nas ilhas mais centrais, onde normalmente os livros, quando chegam e se esgotam rapidamente. Em Cabo Verde precisamos incentivar mais o gosto pela leitura e pela escrita? Sim, porque as crianças elas leem cada vez menos, mas leem mais ao mesmo tempo, porque elas leem muitas mensagens curtas, não é? Elas leem mais, mas leem menos livros. E as crianças de hoje, elas sabem ler, mas elas não sabem interpretar. Elas não conseguem agregar este valor à leitura. E tem uma deficiência, e acho que os professores das escolas já devem ter percebido isso, uma deficiência muito grande. A criança lê bem, mas não sabe o que leu. Interpretar. Por quê? Porque elas já foram castrados alguns dos pré-requisitos para que ela consiga compreender, para que consiga ter o interesse de buscar um vocabulário e de fazer uma frase completa, porque hoje em dia só escrevem com pequenas... mensagens truncadas, não é? As palavras não são escritas todas e acaba por dificultar. Não posso terminar esta entrevista sem antes lhe perguntar também o que é que acha da nossa literatura em geral, mas também em particular a literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil cabo-verdiana, eu acho que ela está um bocadinho parada ultimamente. Já houve mais publicações, então temos que tentar entender o que é que se passa, porque os escritores eles continuam lá, eu acredito que têm trabalho, não é? Mas passa-se alguma coisa. Mas temos grandes escritores. Cabo Verde já tem prémios de escritores premiados
E o que é bom, o que também é um incentivo para os pequenos leitores, amanhã vão ser eventualmente escritores. Então, é um incentivo para que, de facto, todos nós continuemos a trabalhar pelas letras cabo-verdianas. Carmelinda, para terminar mesmo, qual é a sugestão de leitura que preparou para nós? Eu trouxe Recado das Ilhas. Recado das Ilhas, de Samuel Gonçalves, é um livro fácil. É um livro Pode mostrar para a câmara? É um livro de crónicas. O que é bom neste livro é que há vários personagens, por serem histórias curtas e histórias em que o escritor, como faz parte mesmo da sua característica, ele acaba por fazer com que o leitor se sinta e se veja nos locais onde ele desenha, onde ele imagina. E há vários tipos de personagem, o que é bom, porque a pessoa não fica enfadada a ler, né? Ela fica lá e cada hora é uma mensagem diferente. E com uma escrita bem leve e ao mesmo tempo rica. E então, tem várias histórias. A minha preferida vem na página 13, que tem a ver com a situação da dengue em Cabo Verde e de como as pessoas se prostraram e das coisas que aconteceram na Ilha do Fogo. E eu sempre falo isso porque o meu pai passou por toda a família e foi para a Ilha do Fogo prestar atendimento à população na altura da dengue. E eu estava com dengue em casa, ele não prestou atenção em mim, mas ele foi aos que mais precisavam. Né? Então, este livro é muito especial para mim por causa do exemplo que o meu pai deu como ser humano. Fica então esta sugestão de leitura. Resta-nos agradecer-lhe mais uma vez pela sua colaboração. Obrigado a você também que nos acompanhou. Voltamos a marcar encontro para daqui a 15 dias.